Graça e paz. Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e nós estamos falando nessa série de vídeos sobre fé e coaching, como a mentalidade coaching tem ajudado e acrescentado para tirar de nós toda religiosidade, todo tipo de pensamento que fazem a nossa fé cristã acabar nos atrapalhando mais do que nos ajudando. Não por conta da palavra, não por conta de Deus, não por conta da fé, mas por conta de todo esse ranço de pensamentos humanizados que foram se infiltrando na mentalidade cristã nos últimos séculos e que nos impediram de usar o nosso cérebro de uma maneira racional. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre racional, sobre você ter uma fé consciente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Esse é um dos temas que se ouve muito quando nós falamos de coaching e conflita um pouquinho com a questão religiosa que tem dentro de nós, porque o que é crença para um religioso? Crença para um religioso é fé, porque nós usamos muito a palavra crer. Eu creio em Deus, a minha crença é em Deus. Mas, na verdade, fé e crença são duas coisas diferentes. Fé é o que você espera de Deus, da salvação, das pessoas. Então você pode dizer, eu tenho fé em Deus, é porque você espera alguma coisa de Deus. Eu tenho fé na minha salvação, é porque você espera morar na eternidade. Eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé no meu marido, na minha esposa. Agora, crença é uma outra situação. Crença é o que você realmente acredita, mas não é aquilo que você pensa que acredita, é o que você realmente acredita. Há uma diferença muito grande nisso, vou te explicar. Você pode falar assim, eu acredito que vou ficar rico, mas lá no fundo, você não acredita. Lá no fundo, você foi programado para pensar que dinheiro é maligno, que todo rico é endemoniado, que o dinheiro afasta o homem de Deus, que o rico ele é elitista. Então as nossas crenças, elas são colocadas no nosso subconsciente e muitas vezes por conta de um pensamento religioso que habita em nós. Por isso que, infelizmente, para muita gente, humildade é sinônimo de pobreza. E não é. É possível que você seja uma pessoa milionária e seja humilde. Nós podemos ver, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, que era uma pessoa que tinha uma vida financeira estabilizada, obviamente, tinha uma vida luxuosa, mas ele era humilde na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Muitas vezes, nós que somos evangélicos, precisamos passar por uma reformulação nas nossas crenças, porque são crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É uma crença que, embora pareça fazer sentido, elas impedem que você alcance aquilo que você realmente espera, aquilo que você tem fé. Então, muitas vezes, a sua crença, ela vai te sabotar na sua fé. E aí você fica a vida inteira dizendo, Deus me prospera, Deus me prospera. Só que lá no seu interior, você tem lembranças ocultas, lembranças internas, pensamentos inconscientes que dizem o seguinte, dinheiro é uma coisa tão ruim, porque desde quando eu nasci, eu vi meu pai e minha mãe brigando por causa de dinheiro, o meu pai foi embora de casa por causa de dinheiro, meu pai enchia a cara por causa de dinheiro, dinheiro sempre foi uma coisa difícil na minha casa. Talvez quando você vai vasculhar a sua memória, você vai ter lembranças ruins do dinheiro, a sua família olhando para as contas atrasadas, batendo a mão na testa, pensando, meu Deus, como eu vou resolver isso? E aí, no seu subconsciente foi guardada a devida mensagem, foge do dinheiro. Mas aqui no seu consciente, você fica profetizando, dizendo, eu quero dinheiro, Deus vai me prosperar, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo. Então, se você não passar por um tratamento de reformulação das crenças limitantes, transformando essas crenças em crenças empoderadoras, você talvez vai ficar se sabotando a vida inteira. Porque uma coisa é o que você diz que quer, outra coisa é que você acredita lá dentro no seu interior. E aí, a questão é que nós, cristãos, muitas vezes vivemos essa vida de sabotagem porque nós temos crenças internas erradas sobre casamento,
Nós temos crenças internas erradas sobre comportamento. Nós temos crenças internas erradas sobre aparência, sobre linguagem corporal. Nós temos crenças internas erradas sobre o que é Deus, o que é fé, o que é religião. E com o passar do tempo, nós vamos absorvendo unção, porque nós oramos, nós adoramos a Deus. Nós vamos absorvendo conhecimento, porque nós lemos a Bíblia, nós fazemos seminário, nós ouvimos pregações, nós participamos de congressos, nós lemos livros. Nós temos unção e nós temos conhecimento, mas ao mesmo tempo, quando nós vamos avaliar a nossa vida, nós nos sentimos fracassados. Fracassados porque, às vezes, as realizações não estão compatíveis ao nível de conhecimento que nós temos religioso, ao nível de unção que nós temos. Mas por quê? Porque existem sabotadores. Esses sabotadores, eles andam de mãos dadas com a crença que nós temos. Vou dar um exemplo para você sobre a crença do não merecimento. O que é a crença do não merecimento? É quando você diz assim, eu não mereço. Isso acontece muito na igreja. Às vezes, alguém te dá um elogio e você fala assim, não, eu não mereço. Aquela sensação de, quando eu digo que não mereço, eu me torno mais humilde, eu me torno mais cristão. Né? É muito mais do que eu mereço. Aí Deus te dá uma casa, você diz assim, eu não mereço. Eu tomo posse pela graça, mas eu não mereço. Aí Deus te dá um marido, você diz, Senhor, eu tomo posse, mas eu não mereço. Mas sabe o que acontece? Quando essa crença do não merecimento começa a se manifestar, a gente começa a se sabotar sem perceber. Você já percebeu que muitas vezes um homem é feio, não é um grande homem, é feio, é ignorante, é mal educado, e aí Deus dá para ele uma mulher maravilhosa, bonita, dócil, inteligente, amável. E esse homem que é feio, é ignorante, é mal educado, ele trai essa mulher maravilhosa. Aí a gente pensa, poxa, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Como é que ele conseguiu abrir mão de algo tão grandioso? É porque ele não se sentia merecedor. Algo dentro dele dizia assim, essa mulher é muito mais do que você merece. Você precisa de algo compatível com você. Eu estava andando no supermercado essa semana e eu vi uma criança pedindo para a mãe um chocolate. E aquela mãe disse para a criança, você acha que você merece esse chocolate? E aquele garotinho ficou sem graça e ela não deu. Então, que tipo de crença é colocada nessa criança? Você só recebe as coisas se você merecer. Então, chega lá no futuro, lá na frente, quando essa criança crescer, se Deus decide pela graça, pela misericórdia, presentear esse rapaz que agora cresceu, ele vai pensar, poxa, não é possível, minha mãe sempre me ensinou que para eu ter alguma coisa eu tenho que ter merecido. Então, gente, uma das coisas que o coaching fez diferença na minha vida é que ele me fez entender com clareza onde a minha fé estava errada, onde as minhas crenças estavam erradas e o que eu precisava fazer para reajustar essa linha de pensamento. Se você conversar com alguém que vive esse universo coaching, principalmente se for um cristão, alguém que entende da palavra, você vai perceber uma evolução muito grande na vida dessa pessoa. Todos os dias essa pessoa evolui. Evolui financeiramente, evolui na sua inteligência, na sua linguagem corporal, nas suas emoções, na sua capacidade de conquista, na sua fé. Por quê? Porque nós aprendemos a identificar os nossos pontos fracos, que são chamados também de pontos de melhoria. Nós aprendemos a olhar para dentro de nós e descobrimos aquilo que precisa ser tratado para que essa evolução aconteça. Deus nos criou para conquistar. Deus nos criou para vencer. Deus nos criou e pagou um preço muito caro por isso. Na cruz. Jesus pagou um preço caro na cruz. E às vezes nós pensamos, por que será que Deus está me punindo? Por que será que Deus está me castigando tanto? Nem sempre é Deus te punindo. Muitas vezes você está se punindo. Eu ouvi uma frase num treinamento que eu fiz muito forte para encerrar esse vídeo. A frase é a seguinte: se o cérebro de algumas pessoas fossem na mão, essas pessoas iam andar pela rua socando a sua própria cabeça. Porque é isso que nós fazemos. Nós usamos o nosso cérebro sem perceber para nos sabotar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, poxa, a vida inteira eu estou na igreja, mas agora que eu assisti esses vídeos,
A minha mente começou a se abrir e eu preciso mudar. Eu quero te convidar a fazer a nossa escola online de formação em Professional Life Coach. Esse curso é um curso que no mercado custa entre 6 e 9 mil reais. E nós temos um preço, um investimento que é a coisa abençoada mesmo, uma oportunidade onde você vai começar a estudar agora mesmo, você estuda na sua casa, faz o seu próprio horário, enquanto assiste os vídeos tem tarefas práticas que nós vamos te ajudar a fazer, aí com a sua família, vai ser divertido, profundo, transformacional e o tempo inteiro tirando as suas dúvidas diretamente comigo. Você vai ter uma senha para acessar o seu curso e também vai ter um grupo no WhatsApp para falar comigo e com outros alunos que estão fazendo esse curso. E o investimento nem se fala, é uma bênção. Agora, fazendo esse curso, você tem vários benefícios. O primeiro, você vai passar por uma transformação muito grande, muito grande. O segundo benefício, tudo isso que você vai aprender, você vai poder aplicar na sua igreja, na sua família, com seus discípulos, ajudando essas pessoas na evolução pessoal delas. E o terceiro benefício, o curso é profissionalizante. Você pode deixar de trabalhar com o que você faz hoje, se quiser, e trabalhar exclusivamente como coach, atendendo pessoas, sendo muito bem remunerado por isso, ou usar isso daí como uma carreira adicional, extra, além do seu trabalho, tá bom? Então, eu quero colocar essa formação à sua disposição, é algo que tem ajudado muitos líderes e pastores no Brasil. Eu tenho certeza que você já deve ter observado aí, que hoje em dia se fala muito sobre o coaching, e eu tenho feito esses vídeos para você entender por que essa metodologia tem sido tão útil para nós, servos de Deus, povo de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro, aqui embaixo tem meu WhatsApp para você tirar suas dúvidas, saber o investimento, saber como começar, e eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Até a próxima, tchau, tchau.